Boa noite a todos, é um prazer me encontrar aqui com vocês novamente. E nessa noite nós vamos fazer uma reflexão sobre o tema apóstolos, que parece algo muito longe da gente, né? Mas que engloba todos nós também. Nós sabemos disso, né? Emmanuel tem uma página muito bonita no livro Fonte Viva, que se chama justamente Apóstolos, e nós tiramos algumas das observações dele. Ele começa fazendo justamente, ele fazendo um estudo sobre a primeira carta aos Coríntios de Paulo, quando ele diz: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Com isso ele quer dizer que ser apóstolo não é nenhuma, vamos dizer, nada de uma coisa muito boa demais, é porque nós estamos sujeitos às vicissitudes do mundo. Isso não nos livra, né? Devido às nossas imperfeições e tudo, nós estamos aqui para uma tarefa importante e de que nós não podemos fugir. Então, os apóstolos, desde os primeiros, eles foram sujeitos a isso. Quando Jesus designou os apóstolos, inicialmente, 72, de 2 em 2, enviou-os, nós sabemos disso, está lá em Lucas, capítulo 10, que ele enviou as cidades onde ele iria depois. E disse que a messe é grande, mas os operários são poucos. Os operários eram os apóstolos naquela época. Então ele fala: rogai ao Senhor da messe, dizer Deus, que envie operários para a sua colheita, que eles iriam semear, não é? Eis que vos envio como cordeiros em meio de lobos. Então ele já previa aqueles que eram escolhidos por ele, que eles iriam sofrer nessa encarnação na Terra. Então, a missão dos apóstolos era sempre muito difícil. Todos foram martirizados, né, dos 12, exceto João, que morreu de velhice, de causa natural, e Judas Iscariotes, que praticou o autoextermínio. Tiago Maior foi decapitado, e algum deles até há dúvidas o que foi a causa da morte, mas era o martírio. Tiago Menor foi apedrejado, provavelmente. Simão Zelote foi crucificado ou na fogueira. Judas Tadeu ou Tadeu foi sacrificado a golpes de machado. Bartolomeu ou Natanael foi esfolado vivo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Filipe foi apedrejado e crucificado. André foi crucificado numa cruz em X. Mateus foi decapitado a golpes de espada, provavelmente, ou apedrejado e queimado. E Matias, que substituiu Judas, foi também decapitado. Então, nenhum deles escapou ao martírio. Nenhum dos 12 escolhidos por Jesus para propagar o seu evangelho. E outros mártires também. Estevão, que morreu apedrejado, Paulo, que foi decapitado, os cristãos primitivos, muitos anônimos foram perseguidos, torturados, martirizados em arenas e queimados vivos. Então, a missão dos apóstolos era difícil, né? Até que em 313, o imperador Constantino ele liberou o culto cristão. Quando, em 380, o imperador Teodósio, de Roma, né, ele reconheceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano, e com isso diminuiu um pouco a perseguição. Há uma diferença entre os dois termos, discípulo e apóstolo. Discípulo é aquele que recebe o ensino de alguém. É o que segue ou uma ideia ou uma doutrina de outra pessoa. O apóstolo é aquele que propaga uma doutrina ou uma ideia. Então, muitas vezes, o indivíduo começa como discípulo e passa a ser apóstolo. Ele começa aprendendo e passa a ser o professor. Depois da ressurreição, Jesus enviou os discípulos ao mundo com a missão de pregar o evangelho, né, a todo mundo, serem testemunhas da vida dele, da doutrina dele. Por isso, a partir daí, da ressurreição, é que os discípulos, os 12 discípulos,
passaram a ser designados apóstolos, porque eles iriam pregar a doutrina, né? Então, Emmanuel nos diz que o apóstolo é o educador por excelência, que nele reside a improvisação de trabalho, o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos, a quem ele vai se consagrar, se transforme e se ilumine rumo ao mundo superior. Então, os apóstolos levam aos outros o ensinamento de Jesus, a sua lei de amor contida no seu evangelho de luz. Por quê? Porque Kardec um dia perguntou, no Livro dos Espíritos, na conhecida questão 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é simples: Jesus. Então, ele que nós devemos ensinar, é a vida dele, os seus ensinamentos que nós devemos ensinar aos outros. Então, quem são os apóstolos hoje? Somos nós todos que nos dedicamos, de uma forma ou de outra, a propagar e a difundir o cristianismo e o espiritismo. Não é? Qualquer um de nós pode ser um apóstolo, porque pode servir o irmão no propósito do bem. Mas nós sabemos que é necessário um esforço pessoal grande, lutar contra o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que são ainda os velhos vícios que nós trazemos e que precisamos de superar, não é mesmo? E lembramos sempre que mesmo nessa circunstância, por mais que a gente estude, a gente tem que praticar. A nossa ação é que vai ser muito importante. Tiago já nos disse isso no capítulo 2 da sua carta. Se a fé não for acompanhada de obras, por si só ela é morta. Ela não vale. Não vale você ficar o tempo todo com o livro estudando só isso. Você tem que praticar o que você estudou, né? E é por isso que Francisco de Assis nos disse: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Quer dizer, o evangelho tem que ser reconhecido pelo que você faz. Não é? Eu gosto muito quando as pessoas reconhecem em você um espírita e falam assim: que religião a senhora tem? É espírita? Porque ela sentiu que no seu trato, na sua vida, você está tentando viver conforme as normas daquela religião. Né? Então, o legislador, por exemplo, é também um apóstolo, porque ele formula decretos que determinam equilíbrio, justiça social. Ele se manifesta como um apóstolo. Um administrador que dispõe dos recursos materiais e humanos para os serviços terrestres. Ele é também um apóstolo. Também apóstolo é o sacerdote de qualquer religião que ensina ao povo as maneiras da fé, as manifestações mais primárias da fé. O artista é um apóstolo também, na medida que ele embeleza o caminho da inteligência e o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra e que faz a gente entender a beleza do mundo e, sobretudo, a beleza da natureza, que é onde está escrita a lei de Deus para mim, é justamente na natureza. O cientista, ele vai trazer a sabedoria divina para o nosso mundo, né? E que vai contribuir para a evolução da criatura, levar o conhecimento ao povo para que ele se difunda. Ele se manifesta como um apóstolo. O pensador, o filósofo, que interroga os fenômenos do mundo, e muitos dizem, como grande filósofo Sócrates, só sei que nada sei. Ele adivinhando, então, que muito ainda faltava para que ele fosse o indivíduo completo, que ele pudesse conhecer e aplicar todas as leis divinas. O médico também é um apóstolo, porque ele socorre um indivíduo doente, necessitado de um apoio na sua vestimenta física. Então, ali ele é um apóstolo do Cristo. O guerreiro também, quando ele usa a sua ação, como vemos aqui um soldado levando alimento e segurança para uma família humilde, ele disciplina a multidão e ele estabelece a ordem, está funcionando como apóstolo. O operário é
ativo em todas as formas, né? Aperfeiçoando tudo o que é necessário para a preservação da nossa vida, para que nós possamos viver da melhor maneira possível. Então, a gente viu por essas ideias de Emmanuel que em todos os lugares da nossa vida há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja progredir. E que nós devemos servir em toda parte. E que nessa ação de servir, nós estamos servindo ao Senhor e não às criaturas. E o Senhor é que vai nos conduzir aos cimos da vida, quer dizer, à vida superior. Então, nós devemos encarar que tudo que nós servimos ao próximo, nós estamos fazendo a Deus. E eu acrescento ainda ao que Emmanuel nos disse, que o educador, ele leva o ensinamento em todas as suas formas para ajudar a formar os cidadãos. Ou seja, é também um apóstolo. E eu saliento aqueles que trabalham na evangelização da criança, nas mocidades espíritas, nos estudos e exposições de adultos, que eles vão, então, trazer as suas reflexões sobre vários pontos da doutrina espírita e, com isso, nos ajudar a entender e a praticá-la. Por isso é que a Amélia Rodrigues nos falou para a gente usar a criança, o seu potencial que ela tem de receber os ensinamentos. Ela diz que ela é uma argila plástica que não está ainda comprometida pelos erros atuais. Ou seja, ela reconhece que a criança é um espírito antigo, é um espírito milenar, mas que nessa encarnação ela está pronta para fazer um progresso, desde que isso seja ensinado a ela. Então ele fala, para nós modelarmos esse ser com as mãos do amor, e assim nós estaremos modelando o homem integral do futuro. E eu acho muito bonito quando a Amélia Rodrigues nos diz que quando você fala da educação espírita, a educação infantil espírita, você pensa que quando você ensina, você transmite. Quando você educa, você disciplina. Mas quando você evangeliza, você salva aquela alma, aquele ser. Você ajuda no seu progresso espiritual. Então, o divulgador e o educador, eles têm a missão de ensinar e viver os ensinamentos de Jesus, às vezes passando por duros desafios, muitas vezes esperados, porque foi o que nós planejamos antes de reencarnarmos. Faz parte do nosso processo reencarnatório, da nossa programação. Hoje, nós vivemos num mundo de provas e expiações e devemos estar esperando por essas dificuldades. Agora, é importante ensinar, mas viver os ensinamentos. Porque, desculpa, gente, depois de algum tempo veio uma tossezinha. Por quê? Porque o exemplo é o que mais ensina, aquilo que nós devemos mostrar à criança e aos outros, que através do nosso exemplo de vida nós estamos querendo mostrar alguma coisa que nós achamos importante. A missão do apóstolo, então, é difícil, porque ele tem que divulgar uma doutrina para a humanidade que ainda está endurecida, ainda tem dificuldade, 2000 anos depois, de assimilar os ensinamentos do Cristo. Mas isso não é motivo para nós nos desanimarmos. Nós temos que prosseguir na luta. E Emmanuel também, ele próprio nos diz no livro Estudo e Viva, que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, aí está implícito que nós, como apóstolos, nós devemos levar adiante os ensinamentos que Kardec nos trouxe nesse Pentateuco, né? Esses 5 livros maravilhosos que constituem a base da nossa doutrina espírita. Então, nós temos obrigação de seguir isso, de praticar a caridade da divulgação da nossa doutrina.
Então, esse é na parte física e tudo que nós vimos. O educador, o médico, né, o professor. Mas os apóstolos, principalmente, eles são condutores do espírito. Do espírito, não só da parte física, da atenção ao corpo, mas também a parte mental e a parte espiritual. Então, antes de Jesus, e essa foi uma grande diferença de Jesus para os que vieram antes dele, teve homens muito importantes, homens que eram incomuns na sua época, estabelecendo diretrizes, propondo comportamento, às vezes revolucionários, de tão diferente do que a humanidade pregava naquela ocasião, em relação aos hábitos, condutas, etc. Pregava o bem também. Aí sofriam grandes perseguições, desaparecendo um pelos preconceitos mórbidos, outro no peso das ideias que sustentavam e não deixavam de lado, e se mantinham nela. Raros conseguiam implantar as bases de um pensamento realmente edificante que ficasse capaz de alterar a linha de atividade dos seres. Nenhum foi capaz de mudar tanto a humanidade, direcionando para novas experiências de iluminação. Mas todos foram pioneiros, audaciosos, e nós devemos muito a eles, que prepararam o advento do Evangelho de Jesus, como os profetas, que até mesmo mostraram como que seria a vida de Jesus, o seu martírio e tudo mais. Mas quando Jesus chegou à Terra, na sua presença física, houve também muitas barreiras para impedir que ele transpusesse aquelas ideias que estavam arraigados, os indivíduos sobretudo os poderosos daquela época, né? E com os ideais da humanidade muito amesquinhado, só pensavam na parte material, né? No poder transitório, muita ignorância, muita ilusão, mas ele é o exemplo máximo, ele foi o exemplo máximo. Daí a grande diferença de todos os outros. A doutrina que ele trouxe ficou para sempre. Há 2000 anos, embora em muitas ocasiões nós não consigamos segui-la totalmente, nós sabemos que ela é definitiva, e que ele exemplificou isso com a sua própria vida, né? E pela sua vivência toda. Então, a sua voz permanecia repetindo advertências, a fim de que não se iludissem, nem se permitisse sonhar com facilidades, que nunca se apresentavam diante dos desafios transformadores dos costumes. Não havia facilidade. Que haveria dias de tumulto, de sofrimento. Aqueles eram também os que precediam a era do amor. Ele sempre falava isso, para que venha a era do amor, para que venha é necessário que a gente vença muitos obstáculos. E que essa era do amor não seria implantada senão através de sacrifícios e martírios. Então, o mestre tinha preparado aqueles discípulos para o combate incessante que eles haveriam de travar. Em nenhum momento ele falou que a vida deles seria fácil. Aliás, ele sempre avisou que seria difícil. E que tinha que, a princípio, nesse mundo íntimo, tinha que aurir forças para novos conhecimentos, para enfrentamento com aquelas criaturas que não pensavam como ele, principalmente o que Jesus sempre criticou, os fariseus daquela época e de todas as épocas, e até hoje, né? Que se comprazem em viver às expensas do labor alheio, que são discutidores inveterados de coisículas, né? Como diz Amélia Rodrigues, das tricas farisaicas, que não levam a nada, mas que ficam a discutir sem razão de ser. E que, mediante cujo ardil eles enganam e exploram os inadvertidos. São verdadeiros falsos profetas, quanto os quais Jesus já havia nos anunciado para nós. Sem dúvida, faz-se mistério, então, a gente predispôs à renúncia dos bens terrenos, das facilidades terrenas, não é?
que aqueles que enferrujam, que são transferidos de uma mão para outra, que causam perturbação. Por quê? Porque nós chegamos aqui ao mundo sem os bens e vamos partir deles sem os bens também, os bens materiais. Só levaremos para o mundo espiritual aquilo que nós conquistamos, as nossas conquistas espirituais, não é? Nós sabemos disso, que do mundo material, nós só aqui nós podemos usufruir, nós não temos nada, nem os filhos, nem a família. Nós usufruímos enquanto estamos aqui. E enquanto estamos aqui, devemos nos preparar para chegar do outro lado de tal modo que nós possamos usufruir da vida espiritual. Então, o indispensável para isso tudo seria a harmonia interior, e que, principalmente, ela está ligada a uma confiança irrestrita em Deus. É a esperança que nos dá, é a fé e a confiança que nós temos, de que tudo que nós estamos passando por aqui, nós iremos superar um dia. Então, ninguém pode ambicionar o reino de Deus disputando valores terrestres. Você não pode pensar assim. Você não pode pensar no que você vai ter no mundo espiritual, pensando só do que está aqui agora na Terra. Não é? Que você acumula avidamente com as suas imperfeições, sem o equilíbrio interior. Não pode pensar. Você tem que ir muito além, né? Você tem que se afeiçoar ao verdadeiro bem, a praticar o bem, naquela forma que Jesus falou, de ser um homem do bem, aquele que pratica, né, a benevolência, a indulgência e o perdão. Tem que deixar de lado o egoísmo e pensar na solidariedade, na caridade, em praticar o bem com o outro. Porque a vivência evangélica é uma incursão nos domínios de um Deus interno que está dentro de nós e que nós devemos descobrir. Isso é fundamental. Então, as criaturas que mergulham só no prazer, nas vantagens que o mundo material oferece, que só sonham com ele e buscam a alegria que é passageira, ela não vai alcançar esse reino de Deus, né? Se ela vive só em função disso, ela está distante da vida real, que é a nossa vida espiritual. Enquanto ela permanece, então, nessa infância moral, se comportando como verdadeiras crianças, ela não consegue a maturidade psicológica e evolução espiritual para alcançar o reino de Deus. Ela tem que evoluir nesse sentido. Porque os homens e as mulheres do mundo estão acostumados a quê? Acostumados às respostas imediatas, aos investimentos emocionais e físicos, a quererem ter o que querem, não aquilo de que eles necessitam ou que merecem. Não, ele quis, então ele quer ter. Tudo quanto redunde em projeção, poder, exaltação das vaidades, domínio da força, né? Aquilo faz mal ao homem, ele não vai conseguir progredir, não vai sair da sua infância espiritual. E até hoje, existem as dores e os testemunhos daqueles que são verdadeiros mártires da fé, daquele começo do cristianismo, que permanecem nas palavras de Jesus, né? Como uma espada que separa as ligações enganosas da carne, trabalhando o sentimento humano para que eles entendam as necessidades de integração no saber eterno. Então, é preciso caminhar, amar em profundidade, entregar-se à renovação íntima, a fim de suportar o testemunho, que hoje é um testemunho diferente, mas que exige muito de nós também. Porque as palavras de Jesus, Amélia Rodrigues vai nos dizer, eles permanecem ecoando, mas o mundo não tem ouvido as suas palavras, resultando no crime, na desenfreada correria por nada e na autoentrega aos estados de depressão e de dor que grandes grupos da sociedade hoje se consomem. Então, por falta da fé, por falta do conhecimento da doutrina de que nós tanto precisamos.
Então, Emmanuel nos diz que em todas as grandes causas da humanidade são instituições vivas do exemplo, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo a essência do que ensinam, a verdade que demonstra e a claridade que acende ao redor dos outros. Então, isso é a verdadeira função do apóstolo, é ajudar o outro, dar a mão ao outro para que ele prossiga para o alto. Jesus nos disse isso, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quer dizer, delegando a todos nós, apóstolos de todas as épocas, o que nós precisávamos fazer. E colocando uma grande esperança em nós, uma confiança de que nós poderíamos fazer isso. Então, os apóstolos interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios, dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando o modo de crer e de ser, para que o mundo se edifique e melhore. Porque não adianta nós esperarmos um mundo de provas, de mudança, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Se cada um de nós não se dispuser a uma mudança íntima, não é? a um progresso espiritual. Isso não vem a partir de tal data, o mundo é de regeneração. Vai depender de nós todos participarmos desse processo. Então, através da doação total de cada um, a benefício de todos, é que nós teremos a grande vitória no bem. Para isso, os apóstolos passam na Terra trabalhando, lutando, sofrendo, crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. E muita gente não entende por que alguém se dedica tanto ao próximo, a uma causa do próximo, ao bem do outro. Chama mesmo de aquele indivíduo é um tolo de fazer isso, de distribuir os bens que ele tem. Essas são tipos de renúncia que se faz e que são martírios que sofremos hoje por isso, né? Porque os desafios hoje não são a cruz. Apedrejamento, em alguns locais até ainda existe, mas nem sempre por causa da religião. Hoje somos todos discípulos anônimos de Jesus. Anônimos, desconhecidos, mas igualmente importantes. Igualmente. Porque a gente representa o fermento espiritual que Jesus falou, que leveda a massa toda no progresso e aprimoramento dos que transitam no mundo, conforme disse Paulo de Tarso, né? Que nós precisamos disso. Como se estivessem colocado, Paulo de Tarso nos disse, nos últimos lugares da experiência humana, a maneira de condenados a incessante sofrimento. Ele fala que para isso somos apóstolos, para isso nós devemos seguir. É para quem olha só, então, o lado material da vida, a empreitada de ele só vê sofrimento. Eu só vim nesse mundo para sofrer. Eles pensam. Não examinam pelo lado de que ele está aqui para progredir, que é um mundo de provas e expiações, que ele vai sair daqui melhor do que entrou um dia. Então, essa é o verdadeiro espírito cristão, espírita, que a gente tem que ter. Então, nos apóstolos estão condensada a demonstração positiva do bem para o mundo. Por isso que todos nós somos apóstolos. É a possibilidade de atuação para os espíritos superiores sobre nós e fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. E é isso que vai levar a um progresso do nosso planeta, passando para esse mundo de provas e expiações. É nós nos colocarmos à disposição desses espíritos superiores para a prática do bem, a prática do Evangelho de Jesus. E é por isso que em Mateus nós encontramos escrito, Jesus nos disse, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o vosso servidor. E quem aspira a ser o primeiro no meio de vós, será vosso escravo. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate pela humanidade. Não é? Então, essa é a mensagem que Jesus nos deixou
de trabalhar no bem e de não pensar só egoisticamente em nós mesmos. Então, tornando-nos apóstolos do amor e missionários da esperança, nós estamos edificando o reino de Deus em nós. E não podemos desfalecer nunca. Haja batalha, a indiferença, e nós temos que entender o significado de Jesus em nossas vidas. E por isso nós pedimos que a paz dele, a sua doutrina, a sua palavra meiga, amiga, o seu amor, fique conosco hoje e sempre. Obrigada.